Há exatos 70 anos, o Brasil se despedia de Getúlio Vargas, o presidente que mais tempo ficou no cargo em toda a história da República. O político colecionou polêmicas e é considerado o pai dos direitos trabalhistas. Trabalhadores do Brasil! O Getúlio Vargas, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores estadistas do Brasil. Ambíguo, controverso, polêmico, mas, inegavelmente, ele marcou a história do Brasil. Ele fazia esse meio de campo entre classes populares, ricos, empresários, pobres, enfim. Ele sabia circular tanto pela classe média, como mais pobres, como mais ricos. Estaremos sempre na alegria e no sofrimento. Até hoje, Getúlio divide opiniões. Decorridos 70 anos da morte de Getúlio, nós estamos aqui falando sobre ele. Isso é muito sintomático, isso é muito significativo. Uma das armas usadas por Getúlio Vargas para ser lembrado até hoje foi a propaganda. Numa época em que não existia a internet ou TV no Brasil, ele foi pioneiro no uso do audiovisual para noticiar as ações do governo. E todo esse material está preservado aqui no Arquivo Nacional. Agora, nos 70 anos da morte de Vargas, vamos relembrar essa parte da história de uma maneira diferente. Pela primeira vez, em cores, com a ajuda de inteligência artificial. Rumando para o centro da cidade, o presidente Getúlio Vargas é aclamado pelo povo. As imagens são de uma visita de Getúlio Vargas à terra natal. Foi em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, que o filho de ricos produtores rurais se projetou na política. Já morava no Rio, então capital federal, quando o país entrou numa grande crise e foi alçado à presidência com o apoio de militares e influentes. Foi um presidente que assumiu num processo revolucionário, ali de 1930, né? Depois confirmado numa eleição indireta em 1932. Depois ele assume como um ditador a partir do Estado Novo, perseguiu inimigos políticos, censurou. Isso tudo marcou a história do Brasil. A propaganda fortalecia o apoio popular. As notícias sempre positivas eram veiculadas no rádio e nos cinemas, antes da exibição de sucessos da época. Parte da inspiração vinha de regimes autoritários da Europa. A mocidade, atendendo aos apelos do presidente Getúlio Vargas, está hoje, mais do que nunca, integrada nos destinos da pátria. O Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele cria em 1939, tem dois braços. De um lado, a censura, então ninguém pode falar mal do presidente, e do outro lado, a propaganda. A ideia era que ele conseguir que as populações, que a população em geral, o amasse, né? A partir daí, ele conseguia, né, se manter no poder com o apoio dos trabalhadores. Estamos em marcha para dias mais promissores. Opera-se uma renovação da alma nacional. O apoio popular também veio com ações que mudaram a vida dos trabalhadores. Medidas como a primeira legislação trabalhista e férias foram criadas durante a era Vargas. E para chamar a atenção do brasileiro, nada melhor do que futebol. Por isso, grandes anúncios, como o decreto de criação do salário mínimo, passaram a ser feitos aqui, do Estádio do Vasco. Todo trabalhador, qualquer que seja a sua profissão. Getúlio Vargas se aproxima do Vasco, se aproxima de São Januário, porque sabe que aqui tem o maior palco da capital do Brasil e é uma fonte para ele se conectar com a classe trabalhadora, com as classes populares. Não foi à toa. Não posso deixar de pensar como os nossos governantes permaneceram durante tanto tempo indiferentes à cooperação construtiva das classes trabalhistas. De ditador a presidente eleito pelo povo. Em 1951, Vargas voltou ao poder e iniciou um movimento de valorização da indústria. Grandes empresas como a Petrobras são daquela época. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. O Vargas tinha essa preocupação de criar empresas fortes no Brasil para poder competir no mercado internacional e tornar o Brasil forte economicamente, capaz de competir com as grandes potências. Mas mobilizações populares, greves e uma oposição forte também marcaram o período.
A crise chegou ao ápice após uma tentativa de assassinato a Carlos Lacerda, o principal opositor do governo. Uma intervenção militar se aproximava. Getúlio jamais aceitaria sair da história pela porta dos fundos. A morte dele, o suicídio dele provocou tamanha reação pública que não houve condições objetivas para que os militares e seus adversários, no caso Lacerda, tomassem o poder imediatamente. Até hoje, a história do presidente que mais tempo ficou no poder atrai curiosos. A casa onde Vargas morou, em São Borja, recebe turistas de todo o país. Temos o último terno que ele usou no dia que antecedeu o suicídio, gravatas, chapéus, além de muitos objetos, lembranças, homenagens. No Rio, o pijama usado na última noite é uma das relíquias do Museu da República. O quarto, intacto, foi onde Vargas deu seus últimos passos. Aqui, ele escreveu a carta com o desejo de eternidade. Sair da vida para entrar na história. Eu sempre defino Vargas como um nacionalista. Tinha realmente uma preocupação de fazer um Brasil forte, um Brasil grande. E, de fato, ele saiu da vida e entrou na história, tanto que 70 anos depois estamos aqui falando dele.